A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos por um novo mundo em mudança constante. Em resultado, a Jetro consolida um novo posicionamento ético e comportamental, capaz de aperfeiçoar e influenciar políticas públicas sempre em prol do ser humano e através da ação diplomática humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Este programa tem produção independente e a responsabilidade por seu conteúdo é dos seus idealizadores, permitida a reprodução. Nós fazemos essa menção porque as nossas lives são gravadas e publicadas posteriormente no canal do YouTube da Jetro International. Mas também cabe-me comentar que hoje, especificamente, e já assim agradecemos, a nossa live está sendo transmitida pela Rede Colmeia, www.youtube.com/Rede Colmeia. E assim nós agradecemos à Rede Colmeia na pessoa do senhor Fernando Colaccioppo, que está aqui transmitindo a live de hoje. Muito obrigado. E hoje nós continuamos a nossa viagem de toda quarta-feira. Toda quarta-feira nós embarcamos nesta ferrovia, nesse comboio de conhecimento espiritual, de crescimento espiritual. E o maquinista é o Dr. J.B. Oliveira. O Dr. J.B. Oliveira é advogado, ele foi conselheiro da OAB por 3 mandatos. Ele também é jornalista, ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa. É ex-vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, que é responsável pela edição e publicação do Diário Oficial do Estado. É professor nas áreas de comunicação, do direito, da perícia judicial e da arbitragem. É ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É presidente do Instituto J.B. Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. É escritor. Tem 9 livros publicados, mais 2 em coautoria. Também é membro da Academia Cristã de Letras, da Academia Paulista Evangélica de Letras e da Academia William Shakespeare. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, é também juiz arbitral e perito judicial. E também é diplomata civil humanitário pela Jetro International e capelão internacional. Professor JB, a palavra é toda sua. Liberado o meu microfone, minha saudação a todos os amigos que se encontram aqui conosco na sala, um agradecimento muito especial já feito ao nosso Fernando Colaccioppo, que agrega a nós a Rede Colmeia, ampliando de maneira exponencial o alcance dos nossos trabalhos. A partir de hoje ele estará conosco, estará amanhã também, quando teremos a entrevista com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, e assim prosseguiremos. Eu vejo aqui com satisfação também o Josué Arantes, companheiro de longa data, e o meu parceiro Anderson, que também há muito tempo tem caminhado conosco. Na época da campanha era Anderson e Maria Regina, os meus fiéis escudeiros, e ambos estão aqui, isso me dá muita satisfação. Eu quero lhes transmitir uma informação. Além dos cursos que nós temos no Instituto J.B. Oliveira, principalmente o curso de perito judicial, perito em grafotécnica e documentoscopia, perito veicular, juiz arbitral, oratória, redação, língua portuguesa, nós fizemos uma parceria com uma universidade, uma das mais tradicionais de São Paulo, com mais de 50 anos de serviços prestados a São Paulo e ao Brasil. Eu me refiro à Unisa. E, a partir de agora,
Também os cursos de graduação e pós-graduação à distância, EAD, da Unisa, passam a ser também comandados pelo nosso instituto. Ou seja, quem quiser fazer um curso de graduação ou pós-graduação à distância da Unisa, o nosso instituto, como parceiro da Unisa e como um dos polos da Unisa, poderá admiti-lo. Nós estamos terminando a montagem da nossa sede na Avenida Paulista, 1274, quarto andar, bem em frente à Fiesp, exatamente em frente à Fiesp, e na estação Trianon-MASP do metrô. Saindo da estação Trianon-MASP e tropeçando, cai no nosso prédio obrigatoriamente, porque é bem na porta. E eu obtive dos diretores da Unisa uma concessão especial para os nossos getrianos, para os nossos associados, para os nossos irmãos e seus familiares, todos terão um diferencial no preço. Temos feito questão de conseguir isto, porque por menos que seja o desconto, sempre ajuda. E uma observação que fazia há pouco. Lá atrás, quando se procurava um emprego, um trabalho, havia uma diferença fundamental entre analfabeto e alfabetizado. Hoje, essa diferença é quem detenha curso superior e quem não tenha. Quando vai preencher a fichinha de candidato, está escrito lá, instrução. Então, vem até curso superior. Básico, médio, curso superior. E quem não tem esse curso superior está em desigualdade de competição no mercado. Por isso é importante. E você, para filhos, sobrinhos, anote essa importância. Muda radicalmente a condição de competitividade no mercado de trabalho. Está aí. Dado esse recado, vamos ao nosso trabalho, à nossa viagem de hoje. Nós estamos no capítulo 24 de Mateus, que é exatamente o ponto alto dos evangelhos, porque nós estamos aqui no chamado sermão profético, ou sermão escatológico, escatos, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, ou sermão profético. A Bíblia de João Ferreira de Almeida chama de sermão profético. Temos que fazer algumas considerações, eu sempre gosto de fazê-las, para que nos centremos no assunto. A primeira consideração é que nós temos, como vocês sabem, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são os chamados sinóticos, evangelhos sinóticos. São 2 termos gregos, sin, que quer dizer em conjunto, óptico, visão, que tem a visão em conjunto. Eles descrevem, de um modo geral, os mesmos fatos com muito pequenas alterações. E o Evangelho de João é um pouco diferente. Isto em razão dos estilos. Eu lembrava também, como professor de redação, que há 3 tipos de redação: a narração, a descrição e a dissertação. Narração é contar, simplesmente contar alguma coisa, dando os detalhes. Descrição já é descrever com mais minudência, com observações, tanto de fatos concretos como de fatos percebidos pelos sentidos. Isto é descrição. E dissertação é quando se defende um ponto de vista, quando se defende um tema, aí estamos fazendo uma dissertação. Os 3 evangelhos sinóticos são narrativos ou descritivos, ou narrativo-descritivos. E o Evangelho de João é um estilo de dissertação. Ele se propõe a defender a divindade de Cristo. Ele se propõe a realçar esse aspecto na vida de Jesus.
O Evangelho de Mateus é o mais extenso, é também o mais lido, o mais conhecido. Primeiro porque ele que começa o Novo Testamento. Você abriu o Novo Testamento, já está na cara de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. 28 capítulos. Então, ele é mais detalhista, ele desce alguns pontos que outros não fazem, ele se alonga mais, e principalmente aqui, no sermão escatológico, ele traz muita coisa que os outros evangelhos não trazem, até pela sua extensão. Por exemplo, neste ponto, ele se alonga e nós temos 2 capítulos do Evangelho de Mateus cuidando do sermão escatológico. São os capítulos 24, que tem 51 versículos, e o capítulo 25, que tem 46 versículos. Então, ele usa 2 capítulos com um total de 97 versículos para tratar do sermão escatológico. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. O segundo menor, 16 capítulos. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. E o menor é o Evangelho de João, com 21 capítulos. Então, recompondo. Mateus, o mais extenso, 28 capítulos. Lucas, em segundo lugar, com 24 capítulos. Marcos, com 16 capítulos. E João, com 21 capítulos. Como eu disse, Mateus se vale de 2 capítulos, 24 e 25, e 97 versículos para fazer a sua narração, a sua descrição. Marcos usa apenas um capítulo, que é o capítulo 13, com 37 versículos. E Lucas usa também um capítulo 21, mas não o capítulo todo, porque ele começa no capítulo 21, versículo 5. Então, os 4 primeiros versículos são de outro assunto. E os 2 últimos versículos também. Então, desse total de 38 versículos, ele usa 32 para dissertar, para discorrer, melhor dizendo, sobre o sermão escatológico ou sermão profético. Ficou claro isso? Um mais longo, com mais detalhes, e outros com menos detalhes. Mateus tem uma parte final que é só sua, não se encontra nos outros evangelhos, a partir do versículo 37. Também temos que levar em consideração que estamos falando de sermão profético. Consequentemente, estamos falando de profecia. E profecia é alguma coisa bem difícil de entendermos. Estudiosos, principalmente aqueles teólogos que trabalharam na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia na tradução ecumênica, concluem que há aqui 3 elementos nesse sermão profético ou sermão escatológico. Um, que é uma profecia para realização, para efetivação próxima, que fala da destruição de Jerusalém e, consequentemente, da destruição do Templo de Jerusalém, do segundo templo. Esse segundo templo terminou sua construção no ano 60 da era cristã e foi destruído no ano 70. Apenas 10 anos que ele permaneceu em pé. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e foi o que aconteceu. A outra parte fala da vinda de Cristo, da vinda de Jesus. E a outra parte fala do fim do mundo. Quando nós falamos em profecias, nós temos que ter muito cuidado, porque
Jesus próprio vai dizer, e nós vamos encontrar esse texto, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, porque estava na terra, mas somente o Pai. Jesus, na sua humildade, na sua grandiosidade, por outro lado, dizendo que ele próprio não sabe o dia, só Deus. E nós encontramos aqui na terra pessoas que estão acima de Jesus, claro, porque eles sabem, determinam o dia, alguns determinaram hora em que o mundo ia acabar. Não olha o que Jesus disse, desse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vocês se lembram que recentemente, em 2012, já tinham nascido todos vocês, né? 2012, porque eu falo de algumas coisas aqui e algumas pessoas diziam eu não tinha nascido. Em 2012, vocês tinham nascido, sim. E vocês se lembram que falavam do calendário maia, que determinava que o mundo ia terminar no dia 21 de 12 de 2012. Acabou? O mundo acabou? Não acabou. Vamos dizer uma profecia maia que estava em um calendário, e daí? Daquele dia e hora ninguém sabe. No ano 1000, também houve uma comoção mundial, porque diziam que o mundo acabaria no ano 1000. Imagine a aflição daquele povo no ano 999. Ou seja, daqui a pouco acaba tudo. Nós vai morrer. Morreram? Não morreram. Um autor americano chamado Richard Erdoes escreveu um livro chamado AD 1000, Living on the Brink of Apocalypse. Eu não sei se há tradução em português, mas o título é Vivendo na Margem do Apocalipse. E ele diz que a expectativa para o retorno de Cristo dominou não só o ano específico de 999, mas todo o século que o precedeu. As pessoas todas se preparando e preocupadas com aquele evento. O Papa Silvestre II celebrou uma missa diferente na virada daquele ano, porque o fim viria à meia-noite. No último dia, acabaria tudo. De 999 para 1000, acabaria tudo. Bom, não veio. Foi uma missa com rituais especiais, o fim do mundo não veio. E como não veio o fim do mundo, surgiram lendas de que, em torno do que ele, o Papa Silvestre II, teria feito. Teria consultado magos árabes, orientais, teria feito pactos, etc. 1000 anos depois, 1000 anos se passaram. E quando nos aproximávamos de 2000, também vocês já tinham nascido, houve também uma comoção. Em todos esses episódios, sempre houve aqueles que se suicidaram com medo do fim do mundo. O ser humano é absurdo. O ser humano é incrível. Mata-se com medo de morrer. Na virada de 1999 para 2000, repetiu-se o mesmo processo, o mesmo drama. Previsões apocalípticas feitas principalmente por grupos religiosos. Não sei se vocês ouviram uma expressão, eu ouvi mais de uma vez, de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. De 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Então, o pessoal estava assustado. Já passamos de 1000. Agora vai virar a bandeira, como é que vai ser? Houve também pessoas desesperadas, pessoas que se suicidaram, pessoas que venderam tudo, pessoas que ficaram sem nada, porque o mundo ia acabar, de que adiantava ter alguma coisa. Um pastor americano, Edward
Dobson. Escreveu um livro explicando com detalhes por que Jesus poderia voltar naquele ano. E houve também um aspecto tecnológico. Quem se lembra disso? O bug do milênio. E afetar também a área tecnológica. Eu sei que tem uma confusão tremenda, uma preocupação tremenda, porque os computadores eram computadores de meia boca. E havia necessidade de uma preparação para que não travasse, não truncasse tudo. Então, cortaram os 2 primeiros algoritmos. 1988, por exemplo, seria apenas 88, para que pudesse haver a composição. Eu, na ocasião, era administrador de consórcio. E a Receita Federal exigiu, da parte de contabilidade, felizmente não era minha área, uma série de providências e equipamentos especiais, etc., porque ia haver um problema muito, muito sério. Bom, especialistas diziam que ia haver esse problema. Alguns também na área religiosa previram o que podia acontecer. Já na primeira metade do século XIX, o pastor William Miller liderou uma corrente que acreditava que no retorno iminente de Cristo, e segundo a interpretação que ele havia feito dos estudos bíblicos, Cristo voltaria no ano de 1844, no dia 22 de outubro. Então, estaríamos agora próximos de comemorar o fim do mundo, porque estamos em outubro de 2020 e ele terminaria em 1844. Pouco mais tarde, um pastor radialista, também americano, chamado Harold Camping, previu o fim do mundo, esse com mais exatidão. Seria às 18 horas do dia 21 de maio de 2011, e que haveria o arrebatamento dos fiéis, e a partir daí o planeta seria destruído. Recente, hein? Vocês já eram grandinhos. 2011. O que aconteceu? Nada. Mas houve quem gastasse, um seguidor dele gastou $140 mil para fazer a divulgação desse evento, desse acontecimento e prevenir as pessoas. E um outro fez um percurso de 4.800 quilômetros, saindo de Maryland até a Califórnia, onde ficava a sede da rádio do camping, para assistir ali ao fim do mundo, ao arrebatamento, etc. Não aconteceu nada do que ele disse, e a data, então, ele corrigiu para 21 de outubro de 2011. Aconteceu alguma coisa? Não. De acabar o mundo, não. Então, nós não vamos nos preocupar com os aspectos da profecia, porque todos aqueles que se aventuraram nesta área acabaram se dando mal. E Jesus preveniu. Jesus disse lá atrás: errais não conhecendo as Escrituras. Ele disse de quem saberia. Bom, o capítulo 24 começa dizendo que Jesus ia saindo do templo e aproximaram-se dele seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. O templo não estava ainda concluído, ele só foi concluir-se no ano 60. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, achegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ouçam só Jesus falando: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Isso de falsos profetas e enganadores não era coisa nova. Nós encontramos isso em Jeremias, no capítulo 13, versículos 23, 11 e também 21, falando de profetas e Deus dizendo: eu não lhes disse nada e eles profetizaram, ou seja, profetas de si mesmos. João 5:43 também fala a esse respeito. E ele diz aqui: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Voltem os seus olhos para a história da humanidade e digam quando não houve problemas dessa natureza. O homem vive em constante beligerância. O menininho perguntou para o pai: papai, o que vem depois da guerra? E o pai disse: a paz. Ele disse: e depois da paz? A guerra. A Primeira Guerra Mundial foi deflagrada em 1914, terminou em 1918. O que aconteceu? Algum tempo depois, já começava a Segunda Guerra Mundial. Fomes existem sempre. No tempo de Jesus havia fome, no tempo anterior ao de Jesus. Pestes também. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Aconteceu isso no passado, está acontecendo hoje, nas nações do Oriente. Oriente Próximo, Oriente Médio, está acontecendo isto. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E uma coisa que nós sentimos nos dias de hoje: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vocês acompanharam nesses últimos dias a quantidade de prisões efetuadas pela Polícia Federal em relação àqueles que roubaram dinheiro nesses programas para socorrer a Covid-19? Perceberam? Que amor tem no coração uma criatura que tira dinheiro que seria destinado a mitigar o problema de saúde do seu irmão, do seu semelhante? Não é amor. Mas ele nos diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando se fala aqui em todo o mundo, a ideia do texto é em todo o mundo habitado. Em todo o mundo habitado de então. E isso aconteceu. O evangelho começou lá na Palestina, num lugarzinho pequeno, acanhado, e a essa altura já havia atingido todo o Império Romano. Ele prossegue, o sermão continua: a grande tribulação. Aqui também há algo para ser interpretado. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenta. Está em Daniel, capítulo 9, versículo 27, e no capítulo 12, versículo 11. Esse termo talvez se referisse, falando de Daniel, ao fato de que houve a profanação do templo, houve a profanação do altar, quando o rei Antíoco Epífanes ergueu no Templo de Jerusalém, isso entre 168 e 170 a.C., um templo ocupado pelo exército de Roma. E este Antíoco Epífanes profanou, então, o Templo de Jerusalém.
A expressão mundo inteiro, como eu disse, se referia ao mundo habitado. Oikomene, que seria o mundo como entendido pela civilização greco-romana. Aí ele fala daquilo do cuidado que tem que ter cada um. O objetivo dessas palavras é chamar para que estejamos atentos, vigilantes. Nós vamos encontrar aqui mais de uma vez a expressão de estar vigilantes, vigiai e orai. Nós vamos encontrar algumas parábolas voltadas nesse sentido. São 3 ou 4 que têm a mesma orientação e nós vamos ver na sequência. Aqui no versículo 24, ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Um desses falsos profetas foi Teudas, logo depois do período de Jesus. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E aí diz como será. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, alguma coisa rápida. Nós vamos ver uma outra expressão um pouquinho à frente, chegaremos lá, no versículo 34, para entender a natureza dessa mensagem de Jesus. Como o relâmpago sai do oriente e se vai até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. As outras versões dizem abutres, que faz sentido. A águia não. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui já a profecia fala especificamente da volta de Jesus, da vinda de Jesus, nos mesmos termos em que São Paulo vai descrever mais tarde. Então já saímos daquele foco de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, e aqui a profecia se volta para esse ato futuro, esse acontecimento futuro. E aí vem as parábolas, todas alertando para que estejamos vigilantes. O versículo 32 diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. E aquela célebre frase que ele citou aqui, repetiu depois, e tem sido reproduzida muitas vezes. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus proferiu isso no comecinho do século, da sua vida, portanto, no século I, distante de nós em números redondos 2000 anos, e as suas palavras continuam válidas até nossos dias. Com satisfação, nós lemos livros não religiosos e lá estão citações das palavras de Jesus, das parábolas de Jesus. Não é raro ouvirmos palestras, também não de cunho religioso, mas que buscam aurir beleza, conhecimento e ilustração nas palavras de Jesus, até os nossos dias. E está aqui o prosseguimento
desta exortação à vigilância. Observem essas palavras nos versículos 36 a 38. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Será que esses profetas da atualidade não leram isso aqui? Ou será que eles entenderam que sabiam mais do que Jesus? É ser metido a besta, não é? É ser metido a besta. Jesus está dizendo como nós vamos contrariar o ensinamento de Cristo. E aí ele diz como será. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aconteceu algo semelhante em nossos dias, não foi? Até o começo deste ano, todo mundo tranquilo, comendo, bebendo, vendendo, comprando, casando, dando-se em casamento, saindo, fazendo farra, fazendo um carnaval que seria o maior carnaval de todos os tempos, até que a Covid chegou. Até que a pandemia chegou e acabou com toda essa farra. Porque muitos saíam para trabalhar, muitos saíam para fazer seus deveres, mas nem todos. Quem saiu para o carnaval, a não ser os coitados que estavam vendendo lá o seu cachorro-quente e outras coisas, os outros estavam para fazer bandalha. Agora parou, acabou. As farras, as festas, tudo acabou. E foi assim como nos dias de Noé. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. É nisso que se basearam alguns profetas para falar no arrebatamento. Então, alguns seriam arrebatados, como está escrito aqui. Estando duas moendo no moinho, uma será levada uma e deixada outra. Dois no campo, será levado um e deixado o outro. Mas isto é figura que Jesus está nos dando, ilustração. E aí ele diz, consubstanciando esses ensinamentos, e tem mais duas outras parábolas também no sentido da vigilância, mas aqui no versículo 42 ele diz taxativamente, claramente, objetivamente: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vou repetir: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E isso está também em Lucas, está em Marcos. Eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 13, porque ele acrescenta um verbo a esses que aqui estão. Marcos, capítulo 13. Podem me acompanhar. Versículo 33. Ele diz, repete aquilo que Jesus havia dito no 32. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Repetindo o que está em Mateus. No versículo 33, ele repete a exortação à vigilância, mas acrescentando outro verbo. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhar significa estar atento àquilo que se passa à nossa volta. Estamos contemplando as coisas que estão ao nosso redor. Nós vemos sinais em todos os instantes. Então, é olhar, orar, não preciso dizer o que seja, e vigiar, estar vigilante. Já na política, um velho político mineiro, João Mangabeira,
dizia: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Imagine o preço da vida espiritual. É a eterna vigilância. Olhai, vigiai e orai. Ele, então, prossegue, dando aqui uma outra parábola, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos. Palavra rara, hein? Alguém já ouviu essa palavra? Temulentos. Eu só vi aqui também. É do latim, é um adjetivo latino. Temulentus, temulenta, temulentum. O adjetivo latino, quem passou por isso deve se lembrar, tinha uma forma para o masculino, uma para o feminino e uma para o neutro. Temulentus para o masculino, temulenta para o feminino, temulentum para o neutro. Significa ébrio, beberrão. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Lá ele vai encontrar quem? Os escribas e fariseus. Haverá pranto e ranger de dentes. O sermão profético continua agora já no capítulo 25. A parábola das 10 virgens é a mesma coisa, mostrando a necessidade de estar vigilante, de estar preparado. São aquelas que estavam com as suas lâmpadas e o azeite pronto para a chegada do noivo. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos, a mesma coisa, a necessidade de estarmos atentos, vigilantes e produzindo. Lembram-se da parábola dos 10 talentos? É outra que tem sido citada à saciedade. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Eis aí o princípio da meritocracia. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, e notem a desculpa, quem não faz as coisas tem que arranjar uma desculpa. Esfarrapada às vezes, mas arranja. Eu tinha marcado um horário com uma pessoa. Passaria aqui na minha casa, para irmos a um compromisso. E eu perguntei: a que horas você passa na minha casa? Eu passo aí às 9 horas. Quem me conhece sabe que eu sou pontual. Meu filho diz que eu sou irritantemente pontual. Eu sou pontual.
5 minutos antes das 9, eu estava na portaria, liguei para essa pessoa e perguntei e disse, já estou na portaria, onde você está? Sabe o que ele me disse? O Waze disse que eu vou chegar aí às 9h07. Eu não marquei nada com o Waze. Então, ele estava colocando a culpa no Waze. Que coisa mais esfarrapada. O Waze disse, não eu. O Waze é que disse que eu vou chegar aí às 9h07. Ele disse, tá bom, então vá direto para o local do compromisso, que eu vou sair daqui agora e vou chegar lá antes de você e antes do horário marcado. E foi o que aconteceu. Desculpas esfarrapadas estão no cerne do ser humano. Lembram-se de Adão? Onde estás, Adão? Senhor, eu ouvi a tua voz e eu me escondi porque eu estava nu. E quem te disse que você estava nu? Por acaso comeste do fruto proibido? E a resposta, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me enganou e eu comi. Vejam só a distribuição da culpa. A mulher, ela, que tu me deste, ela me enganou. Coitadinho. E assim somos nós, e não nos damos conta das desculpas esfarrapadas que vamos dando ao longo da vida. É sempre assim. Então, ele disse, bem, mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, olha o elogio, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Sabendo que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui se referem os talentos, as capacidades com que Deus nos dotou. Há pessoas que poderiam fazer tanto e não fazem nada. Estão enterrando o seu talento. Pessoas que poderiam ensinar. Quanto nós precisamos de ensino na nossa terra. Pessoas que poderiam instruir, orientar, dar uma mão e não o fazem. Tiago nos adverte quanto a isso. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado da omissão. E o pecado da omissão é enterrar talentos. Alguém já disse, não importa o que se sabe, mas o que se ensina. Não importa o que se tem, mas o que se dá. Não importa o que se pode fazer, mas o que se faz. Há pessoas que poderiam fazer tanto e não fazem nada. Poderiam doar tanto e não doam nada. Poderiam ensinar, ajudar tanto e não o fazem. Estão enterrando seus talentos, vão responder por isso um dia. Fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. É aqui que nós encontramos aquela separação tantas vezes referidas. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Ouçam que palavras maravilhosas. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo.
porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Há um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos por evangélicos, depois passou a ser feito também, graças a Deus, por católicos e por espíritas. Trabalho nas prisões. Trabalho de busca de conversão de criminosos, de assassinos, de bandidos. E aqueles homens que foram presos tantas vezes, que receberam tantos e tão duros castigos e tornavam-se cada vez piores, converteram-se porque alguém foi visitá-lo com a palavra de Deus. Eu conheci um ex-criminoso chamado Paulistinha Naval. E ele contava nas igrejas a história dele, a conversão dele como foi. Numa pregação, alguém foi visitá-lo e levou a palavra de Deus, a palavra da salvação. Falei aqui também que conheci um homem que escreveu um livro, Por que Deixei a Indústria do Crime, chamava-se Napoleão, não me lembro o sobrenome. Ele havia sido um matador de aluguel, um cangaceiro, e havia sacrificado muitas vidas por um dinheiro qualquer. E um dia ele recebeu a incumbência de matar um pastor. E ele foi à igreja para matar um pastor, sentou-se para esperar o momento mais oportuno, e a palavra de Deus entrou no seu coração. E ele se converteu, confessou, apresentou-se à justiça, pagou seus crimes e passou a testemunhar aquilo que Deus havia feito por ele. Deus é tão extraordinário e a sua palavra é tão poderosa que até quando a pessoa não entende bem, o Espírito toca o seu coração. Eu estou falando do meu amigo, pastor Luiz Schettini, do Rio de Janeiro, há muitos anos. Ele fazia esse trabalho nas prisões do Rio. E um dia converteu-se um dos piores criminosos. E ele quis saber qual foi a mensagem, qual foi o texto, qual foi o sermão que tocou o seu coração para fazê-lo converter-se. Ele disse, pastor, não foi o sermão, não foram as palavras, foi um hino, sim. Um hino que descrevia exatamente a minha vida, o meu estado. Mas que hino é esse? É um hino que diz assim, ó cão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E eu me vi naquele cão cego, porque era esta a minha situação, de um cão. O pastor aceitou, tudo bem. Mas o hino não fala cão, claro. O hino fala, ó quão cego, ó quanto, ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Como é maravilhoso quando você conquista uma alma. E quem visitou presídios sabe que pode ter deixado lá uma semente preciosa. Então, os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Vamos ler de novo. Merece. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus encarna, sente a dor ou o bem-estar dessa pessoa. Quando Saulo
encontra-se com Jesus na estrada de Damasco. E aquela luz, aquela explosão de luz faz com que ele caia do cavalo. Ele ouve uma voz que fala com ele. Saulo, Saulo, por que, o quê? Persegues os meus seguidores? Jesus já havia sido crucificado, já havia sido elevado aos céus, não estava conosco. Saulo jamais perseguiu a Jesus. Saulo perseguia os seguidores de Jesus. É isto. Saulo perseguia os seguidores de Jesus, mas Jesus não disse: Saulo, Saulo, por que persegues os meus seguidores? Aí está a Francis trazendo um quadro. Saulo, Saulo, por que persegues os meus seguidores? Ele diz: não, Saulo, Saulo, por que me persegues? Em cada um daqueles perseguidos estava Jesus. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive fome e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes. E nesta época, meus irmãos, em que temos tantos estrangeiros no nosso país, São Paulo tem estrangeiros de todas as nações, e principalmente das nações que passam por dificuldades. Quantos bolivianos temos no Brasil? Uruguaios, paraguaios, chilenos, venezuelanos. Graças a Deus, nós os recebemos. Graças a Deus, não fazemos como países que fecham as fronteiras para impedir a entrada dos irmãos que apenas nasceram em um outro território, dividido pelo homem, mas não dividido por Deus. Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso, ele é de todos nós, que estais nos céus. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, o fizeste. Da mesma forma, ele vai dizer: então estes também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, a mim não o fizestes. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui termina ele o sermão profético. E nós vamos então para o prosseguimento. Versículo 26. Nós estamos a dois capítulos, não versículo, capítulo. Estamos a 2 capítulos do final. Mas esta parte aqui eu não podia deixar de destacar bem, assim como na parte seguinte, em que nós vamos ter todo o episódio da paixão de Cristo. Eu gostaria de ver se chegamos até esta parte, pelo menos. Eu creio que sim. Aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E aí esse momento sublime na vida de Jesus, o jantar em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com vasos de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício?
Entretanto, eu prefiro ir a João 12, capítulo 12, versículos 1 a 8, porque a narrativa é um pouco diferente. Ele dá nomes aos bois. João, capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Observem esses escribas, fariseus, doutores da lei, homens sinédrio, que não tinham o menor pejo de se dispor a matar a Jesus e até Lázaro, porque era motivo de atrair pessoas para Jesus. Matar, tirar a vida. E esses eram os líderes religiosos. Voltamos aqui a Mateus, e aí nós encontramos nesse mesmo capítulo 26, começando no versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Ele não foi procurado pelos escribas e fariseus, pelos principais sacerdotes. Ele foi procurá-los. Ele foi procurá-los. Lembram-se de que eu perguntei no final da última palestra, por que Judas? Lembram-se? Então, por que Judas? Jesus tinha 12 apóstolos, seres humanos, imperfeitos, falhos. Por que Judas? Não poderia ser Pedro? Afinal de contas, Pedro o negou. Está aí. Poderia ser Pedro. Não poderia ser Tomé? Tomé era ressabiado, não acreditava assim também. Não embarcava com toda a fé, não. Ele vai dizer mais tarde, quando Jesus se apresenta aos apóstolos, ele não está no meio, que se eu não vir a sua ferida e não tocar com o meu dedo, de maneira alguma acreditarei que ele ressuscitou. Não poderia ser, então, Tomé? Não poderiam ser aqueles dois vaidosos, Tiago e João, filho de Zebedeu, que foram pedir a Jesus apenas que ficasse na glória de Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda? Eles estavam ali só pela glória. Não poderiam ser eles? Não poderia ser qualquer um outro? Por que Judas?
será que havia uma pré-determinação? Será que era o desígnio divino que Judas fosse o traidor? Isso seria predestinação. E se ele fosse predestinado para isso, ele não poderia ser culpado. É o que os orientais chamam de fatalismo, simbolizado na palavra maktub. Aí meu amigo Ibrahim, que pode me ajudar a confirmar, maktub estava escrito. Nós temos duas teorias a respeito. Uma delas é essa da predestinação e outra é do livre-arbítrio. A pessoa faz aquilo que quer fazer, toma suas decisões. Se houvesse predeterminação, os maus não poderiam ser condenados porque eles estavam simplesmente cumprindo aquilo que foi predeterminado para eles. É o caso do meu irmão Marco Cebola, bem-vindo, que era o caso de Judas. E os bons também não teriam nenhum valor, eles estavam predeterminados a ser bons. Que mérito teríamos? Mas não é assim. Deus não se impõe a nós, Deus não impõe a sua vontade. Mas por que certas coisas acontecem na nossa vida como se estivessem marcadas assim? Bem, nós temos que entender que há uma diferença entre trilho e trilha. Eu posso ir de um lugar a outro de trem, eu vou no trilho. E é aquilo só. Não há variação. Mas eu posso ir por uma trilha. Eu vou chegar no mesmo lugar, vou fazer o mesmo percurso, mas eu tenho variações. Quem nos mostra isso na Bíblia é a história de José. Desde o começo, Deus tinha se manifestado a ele. Nos sonhos, Deus dizia o que ia acontecer, que ele seria a salvação do seu povo. E se ele fosse mais prudente, fechasse um pouquinho mais a sua boca, não fosse arrogante como era, querendo ser melhor do que os outros, e se vangloriando desses sonhos que tinha, a ponto de até seu pai se aborrecer, ele teria chegado lá sem os sofrimentos pelos quais passou. Ele precisava estar no Egito naquela ocasião, naquela posição. Ele chegaria lá. Mas, em vez de ir por um trilho, ele foi por trilha e pegou o desvio aqui e acolá. E chegou no mesmo lugar, mas com dor e sofrimento. Assim eu entendo a nossa vida. Porque se fôssemos obrigados a fazer alguma coisa por determinação divina, não teríamos mérito do bem e não teríamos culpa do mal. Mas nós temos a nossa liberdade e respondemos por ela. Então, por que Judas? Será que ele estava predeterminado? Não. Jesus disse, está em Mateus, capítulo 26, versículo 21, um de vós há de me trair. Ele disse quem é? Um de vós há de me trair. Está aqui, 26, 21. E comendo com eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Designou Judas? Então, por que Judas? Eu chamo isto de linha de menor resistência. Quando um exército, por exemplo, vai atacar o inimigo, ele vai procurar saber qual é a linha de menor resistência, onde ele terá mais facilidade de penetrar, onde está menos defendido, onde há menos vigilância. É ali que ele vai atacar. Jesus disse, nesse mesmo capítulo 26, versículo 24, em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem a quem o Filho do Homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvera nascido. Pois é. Em Marcos, capítulo 14, versículo 10,
Marcos, capítulo 14. João Arlindo, posso prosseguir um pouquinho mais? O leme está na sua mão. Obrigado. João, capítulo 14, versículos 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, folgaram, isso é, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Nós vimos em João, no texto que lemos anteriormente, que Judas era ladrão. Ele ficava com a bolsa e tirava o dinheiro da bolsa. São Paulo, na carta que escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, ele diz: o amor do dinheiro é o quê? É a raiz de toda espécie de males. Nós estamos vendo em nossos dias o que é que esses salafrários que amam o dinheiro fizeram contra o povo, fizeram contra seus irmãos. Como a corrupção levou o dinheiro para os seus bolsos. Felizmente, muitos já estão pagando por aquilo que fizeram. Mas o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Lucas 22, vamos lá. Lucas capítulo 22, versículos 2 a 6. Lucas 22, versículo 2 a 6. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Observem. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Em vigilância, apego à materialidade, amor ao dinheiro, foi a brecha, foi o caminho encontrado pelo Satanás para cumprir ali o seu desígnio. Primeiro a carta a São Pedro, há uma advertência, no capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está aí, ao nosso lado, buscando um momento de fraqueza, um momento de oscilação. E Tiago diz no capítulo 1, Tiago, no capítulo 1, vai dizer essas palavras. Tiago está lá depois das cartas de São Paulo, depois dos Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, está enganado, envolvido pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aí está o que aconteceu com Judas. Aí está por que Judas não foi vigilante, deixou-se seduzir pela corrupção do dinheiro,
amou mais ao dinheiro do que a Jesus. E o inimigo que estava rodando encontrou ali a pessoa ideal. Veja, se você é dono de uma empresa, ou executivo de uma grande empresa, e vai haver um congresso, digamos, na área de direito, e você tem vários advogados. Vai ser um congresso internacional de direito, você tem vários advogados, advogados competentes, como o Marco Cebola, que aí está, como o Francis, como o João Arlindo e outros colegas advogados extraordinários. Todos são bons, todos são competentes, mas um deles fala só português. É um congresso internacional. Outro fala português e inglês. Outro fala português, inglês, espanhol. Outro fala português, inglês, francês e alemão. Quem você vai mandar para lá? O que tem mais qualidades de atender. Inversamente, quando você procura um ponto fraco, você vai procurar aquele que é o mais fraco. Uma corrente tem a força do elo mais fraco. Eis porque Judas deixou-se seduzir, desde o começo tinha um comportamento errado. João diz claramente que ele censurou a venda daquele vaso de perfume, dizendo que poderia se vender por 300 dinheiros e dar para os pobres, não porque ele pensava nos pobres, até parece político, não parece? Para os pobres. Mas porque ele era ladrão e a bolsa ficava com ele e ele roubava o que se punha na bolsa. Estava preparadinho, prontinho para ser um instrumento do diabo. E foi o que aconteceu. Volto a Jesus. Orai e vigiai, para que não entreis ou não caiais em tentação. Paramos por aqui, capítulo 26. Fica faltando apenas um pouquinho para o 28, e aí entraremos também no Evangelho de Marcos. E a partir daí, de Marcos, fica mais fácil porque aquilo que já vimos em Mateus estiver repetido em Marcos, nós passaremos e vamos àquilo que não está contido em Mateus ou tem alguma característica diferente do que está em Mateus. Passei um pouquinho, agradeço a atenção de vocês e dou a palavra ao nosso comandante João Arlindo. Muito bem. Agora chegou a hora esperada, onde o senhor e a senhora pode fazer a sua participação. Para se inscrever, para fazer perguntas ao orador, o senhor pode levantar a mão usando o aplicativo Zoom. Se ainda não sabe como funciona, é só clicar em participantes e embaixo no canto inferior direito aparecerá 3 pontinhos. Ao clicar nos 3 pontinhos, aparecerá levantar a mão. Também no celular funciona da mesma forma. Se estiver usando o celular, embaixo no canto direito tem 3 pontinhos. Ao clicar nos 3 pontinhos, aparece levantar a mão e assim se inscreve para fazer a pergunta. Nosso missionário Javier quer fazer uso da palavra. Boa noite de novo. Graças e paz. Eu me converti de novo, viu? Eu aceitei Jesus de novo. Que hoje, além de ensinar, foi uma pregação. Foi lá dentro do coração agora, viu? Eu gostei muito. Eu queria perguntar para o professor JV a diferença da palavra Kairos e Cronos, que ele bem sabe o significado, falando do fim dos tempos. Obrigado. Obrigado. Bem, Cronos é o termo grego para tempo. Descreve, de um modo geral, o tempo. Tanto que temos no nosso dia a dia o cronômetro, o cronógrafo, cronologia. E Kairos já é a preparação para aquele instante em que a caridade usada por aqueles que seguiram a Jesus
os preparará para este momento especial, para esse fim do tempo. Muito bem. Mas se tiver mais algum que queira fazer pergunta, fica à vontade. Enquanto isso, nós vamos à nossa tela da noite. Essa tela é um convite para o senhor e a senhora que ainda não conhecem a JET International, para que venha fazer parte da elite da diplomacia civil e da capelania internacional através da JET International. Inclusive, lembrando que a JET International e o Instituto JB Oliveira firmaram uma parceria para que aquele que se filiar à JET International leva junto no pacote um combo com o curso Juiz Arbitral do Instituto JB Oliveira. Então, se você se inscrever para ser um diplomata civil humanitário, um capelão internacional pela JET International, você também será um juiz arbitral. E a frase de hoje, JB, é essa aqui, porque nós vemos aqui, aprendemos, você nos ensina, esmiuça, moe, bate, faz a papinha e nos entrega. E eu trouxe aqui, então, a frase do Albert Pike, que ele diz que a única verdadeira felicidade é aprender, avançar e melhorar. Então, não adianta só aprender. Tem que avançar e tem que melhorar, né? Não adianta ficar só no ouvir, mas tem que estar no agir e no sentir. Então, essa é a frase de hoje. Agora, nós temos aqui a Leda, que quer fazer a sua participação. Leda, seja bem-vinda, boa noite. Leda, pode ativar seu microfone. Boa noite. Boa noite. A todos. Não está dando, não, legal? Porque estava tudo ruim. Até agora... De fato, a sua conexão está falhando. Caiu. Já é a 14ª vez que a Leda cai a conexão. Bom, nós não temos outras perguntas, o JB, não tem mais ninguém inscrito para perguntar, então eu vou fazer a chamada das nossas próximas lives. Perfeitamente. Amanhã, JB vai continuar no comando da série Líderes de Êxito. E ele trará aqui o senhor ministro, o doutor Paulo Dias Moura Ribeiro. E é o ministro do STJ. E, JB, o ministro Moura Ribeiro é indicado para o Prêmio Nobel da Paz 2020, não é isso? Isso mesmo. Exatamente. Em função das decisões dele, quando desembargador aqui em São Paulo, são decisões de caráter humano e humanista. Ele procurou uma forma humana de interpretar o direito nos seus acórdãos, nas suas decisões. E isso ficou tão evidenciado que levou a ser o seu nome indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Muito bem. E esse trabalho, essa decisão do Dr. Moura Ribeiro também desencadeou uma teoria que é a do capitalismo humanitário, né? Exatamente. A obra de Ricardo Sayegh, que já esteve aqui no programa Nosso Convite, falando sobre capitalismo humanista. Exatamente a visão humanista do capitalismo e das ações que se desenvolvem na sociedade. E é uma tese densa, né? Eu estou lendo o livro, é uma tese densa mesmo, é coisa de tirar o chapéu, viu? Não fica devendo a nada dos teóricos do direito que nós aprendemos na faculdade. Nada, um altíssimo nível. Uma coisa encantadora. Na terça-feira que vem,
A Cleusa Badanai continuará com a série Mulheres de Êxito e ela trará a doutora Leonette Smith. A doutora Leonette Smith é uma psicóloga, ela vive aqui em Lisboa e ela já esteve no Brasil, já estudou no Brasil também, ela já esteve na África, é uma mulher que está sempre trabalhando com sociedades que estão em vulnerabilidade, então tem muito a nos oferecer. Na quarta-feira que vem, dia 14/10, continuaremos a partir do capítulo 26. 26. Segunda parte do capítulo 26. Muito bem. E no dia 8/10, líderes de êxito. Eu errei aqui. Eu colei para escrever por cima, JB. Mil perdões. Por favor, dê a notícia certa e me perdoe. Copiar colar dá nisso. Dá nisso. Eu também faço isso. Bom, será no dia 15 de outubro, líderes de êxito, e traremos o ministro, também ministro, aliás, ele foi ministro do Executivo, ministro do Trabalho e Previdência Social e ministro no Judiciário, Almir Pazianotto Pinto. Ele, por indicação do presidente Sarney, ele foi ministro do Executivo, ministro da Previdência, do Trabalho e Previdência Social. E depois de 3 anos, ele foi indicado para o Tribunal Superior do Trabalho. E aí ele foi ministro, foi corregedor-geral, foi vice-presidente e foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. É um amigo que tenho desde os anos 70, quando advogávamos, ele e eu advogávamos, naquela época que a gente chamava de encostar o umbigo no balcão, acompanhar os processos e etc. E eu tinha um escritório na Xavier Toledo, e ele tinha um escritório na Praça Dom José Gaspar, edifício Vicentina. E ali pertinho, na 7 de abril, ficava um restaurante chamado Massadoro, restaurante e lanchonete. E nos encontrávamos muitas vezes ali e tinha a oportunidade de conversar. Nessa ocasião, ele advogava, depois elegeu-se deputado estadual em 3 gestões, foi secretário do Trabalho do Estado de São Paulo. Eu tive a ocasião de aproximá-lo de um outro amigo, Joia Júnior, que então era deputado federal, e mais tarde ele foi para o Ministério. E agora está voltando a São Paulo, e já terminou as suas funções e está voltando à advocacia. Essa é também uma pessoa extraordinária, um homem com um caráter ilibado, honestíssimo, com atitudes muito humanas, sempre. Será um grande prazer tê-lo conosco na quinta-feira que vem. Ok. Então está apresentado aí, já pré-apresentado, o ministro Almir Pazianotto. No dia 12/10, segunda-feira, eu coloquei em destaque aí fora da ordem, de propósito, para falar por último, para ficar gravado, porque é uma sessão extemporânea, extraordinária, que será o 14º Fórum Cidadão Policial, a Cleusa Badanai, com o 2º Tenente da Polícia Militar Rota da Reserva, Rubens Carvalho. Por que vai ser na segunda? Seria na quarta-feira passada, atrasada, e o irmão dele faleceu no dia de um acidente. Então, infelizmente, não foi possível ele participar, óbvio, né? Então, estamos abrindo na segunda-feira para ele. Ele esteve na palestra ontem com a Cleusa e falou que já está emocionalmente capacitado para poder falar. Então, será na segunda-feira, dia 12/10, esse Fórum Cidadão Policial. E assim, nós vamos caminhando para o final de mais um trabalho, e eu gostaria que o JB fizesse as suas considerações finais. Apenas para agradecer. Como eu disse, é sempre uma alegria encontrarmos-nos para esta viagem pela Bíblia.
conversar sobre aquilo que está na palavra de Deus e procurar trazer, projetar para os nossos dias, para a nossa vivência, consultar a nossa mente, consultar o nosso coração em relação àquilo que está na palavra de Deus. Principalmente agora no Novo Testamento, em que temos a figura de Jesus, as suas palavras, os seus ensinamentos, a sua motivação. Jesus foi, por excelência, o mestre, porque ele não ensinou, ele educou. Para ensinar, basta saber. Para educar, precisa ser. E Jesus era, em tudo, o mestre. Doutora França já correu na caneta. Havia, na antiga revista O Cruzeiro, havia uma seção chamada Arquivos Implacáveis de João Condé. Arquivos Implacáveis de João Condé. E ele escrevia tudo o que acontecia, ele jogava ali nos arquivos implacáveis. E apenas para aproveitar o momento, ele tinha um irmão chamado Daniel. E certa feita, conversando com um amigo, o seu irmão chegou e ele apresentou a esse amigo. Disse, olha, esse aqui é meu irmão. E ele disse, muito prazer, Daniel Condé. E o outro disse, o prazer é meu, Joaquim com J. Muito obrigado. Bem, quem me conhece sabe que tenho sempre que dar um espaço para o humor. Aprendi que o bom humor prolonga a vida e resolve as dificuldades. Muito obrigado, foi uma alegria muito grande estar com vocês de novo. Espero-os amanhã. Convidem seus amigos e conhecidos, vão gostar muito de ouvir o ministro humanista falando da sua experiência na magistratura. Muito obrigado. Deus lhes dê uma noite de descanso, de repouso. Muito obrigado. Agradeço a doutora França pelas suas anotações no chat, fica aí fazendo o nosso caderninho. Muito obrigado, viu, doutora França? Agradeço imensamente ao nosso querido Fernando Colaccioppo, que transmitiu no seu canal Colmeia, Rede Colmeia, a live. Muito obrigado. Obrigado pela iniciativa e obrigado pela disponibilidade. E obrigado aos espectadores da Rede Colmeia também. Agradeço os senhores e as senhoras que estão presentes. Leda, não foi possível falar, mas muito obrigado assim mesmo. E assim nós seguimos em frente. Bom descanso. Deus abençoe a todos. Podem abrir o microfone para as despedidas. Gonçalo, grande abraço. Grande abraço a todos. Obrigado, Gonçalo. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Sempre é um prazer. Lições preciosas que guardarei no meu coração. Obrigada a todos. Obrigado. Muito bom tê-la conosco. Boa noite. Obrigada. Shalom a todos. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Obrigada, uma boa noite. Boa noite a todos. Uma satisfação ver todos vocês. Hein? Boa noite, maestro, doutor Arlindo. Obrigado. Muitas graças. Maria Regina, obrigado. Conciliador. Helena Grey, obrigado. Abraço à família. Com licença de todos, eu vou encerrar a sala. Tenham todos um bom descanso. Amém.